Glória a Deus! Aleluia! Senhor, irmãos. Amém! Graças a Deus por esta noite nos presenteia, né, com essa oportunidade de uma vez mais nós estarmos juntos para adorarmos a Deus. É sempre uma alegria e uma satisfação poder fazer uso dessa oportunidade, né? Muita gente gostaria de estar agora onde nós estamos, mas não pode, né? Não pode. Sabe lá Deus por quais os motivos, né? Mas não pode. E nós somos hoje privilegiados com essa oportunidade. Isso já seria motivo de nós adorarmos a Deus a noite inteira. De se estender o congresso de 4 dias para mais 4, mais 4, mais 4. E a gente fica aqui fazendo festa, na verdade, a vida inteira, porque essa é uma oportunidade muito especial. Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Eu fico feliz de poder rever meu companheiro de muitas caminhadas aí, o Gerson. Deus continue abençoando, a Pastora Gilda. Acho que eu estou sem tempo. E Deus continue abençoando a vida de vocês, a família, o ministério, todos os amigos aqui, o irmão Antônio, Deus abençoe. Ali meu irmão, Pastor Sandro, ali, Priscila, Deus abençoe. Enfim, poder estar com vocês é muito bom. Vamos lá. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 13, do versículo 6 ao versículo 9. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 13, do versículo 6 ao versículo 9. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 13, versículo 6 ao versículo 9. Quantos acharam, digam amém. Amém! Quem não achou, pede socorro. Todo mundo achou? Aleluia. Graças a Deus. Não precisa socorrer ninguém. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim: então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar nela fruto, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, porque ela está ainda ocupando espaço inutilmente na terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha adubo, e se vier dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Amém? Amém. Sentem-se, por favor. Glória a Deus! Aleluia! Obrigado por ter ficado de pé. Há uma preocupação muito grande de todos nós cristãos, que é com o tempo em que nós vivemos, porque o tempo em que nós vivemos ele acabou se tornando preocupante por algumas razões, por alguns motivos. O principal desses motivos é que se aprendeu a valorizar muito a aparência das coisas, e valorizando muito a aparência das coisas, não se olhar para o seu interior, não se descobrir aquilo que é o conteúdo da embalagem, né? Nós aprendemos isso. Com o passar dos anos, a igreja veio tomando esse caminho. Isso é preocupante porque o que Deus mais olha como critério para o arrebatamento não é aquilo que está por fora, é sim aquilo que está dentro. Ou seja, essa história de se iludir com a embalagem é coisa nossa. Deus não se ilude com a embalagem. Deus sabe exatamente qual é o conteúdo. E é o conteúdo que para Deus mais importa. É o conteúdo que para Deus mais importa.
Havia um costume em Israel, e isso era natural. Porque quando eu comecei a ler esse texto, eu falei, peraí, alguma coisa aqui aparentemente está errada. E eu não sei se você prestou atenção na hora que você leu, porque aparentemente tem alguma coisa errada aqui, né? Nós lemos um texto que fala sobre uma figueira que está plantada no meio de uma vinha. E isso, para a gente, não é normal. Para a gente não é normal. Porque a gente sabe muito bem a diferença que existe entre uma planta e outra. O que é que uma figueira vai estar fazendo no meio das uvas? O que é que uma figueira vai estar fazendo plantada no meio da vinha? Em Israel isso acabava sendo natural, porque havia toda uma preocupação para se preparar a terra para se plantar a vinha. E se investia muito na terra da vinha, por quê? Porque todos nós sabemos que o vinho era uma das maiores produções de Israel. Ou seja, do vinho dependia 90% da situação financeira da terra de Israel. Por isso, eles investiam muito na terra em que se fosse plantar a vinha, porque não podia ter erro, não podia ter falha. Se a vinha não desse uma uva de qualidade, o mês de muitas famílias estaria comprometido. Isso iria se estender por vários meses até se repor essa plantação. Então, o melhor que o dono da vinha podia fazer pela terra em que ele fosse plantar a vinha, ele fazia. Ele escolhia o melhor terreno, ele arava a terra com o melhor que ele tinha, ele ia adubar a terra com o melhor que ele tinha, e aí ele ia plantar. Quem planta por plantar, não olha para isso. Mas quem vive de plantação, não olha a semente como uma simples semente. Quem vive de plantação, vê na semente um investimento. Porque ele espera que aquela semente produza, porque o fruto daquela semente é que vai sustentar a casa dele. Então, para quem vive de plantação, plantar é um investimento. Cada semente que se joga na terra é um investimento que se está fazendo, e ninguém investe sem esperar nada. Todo mundo que investe esperando um retorno. Ninguém quer plantar para não colher. Ninguém sai por aí lançando semente a esmo sem ter esperança de colher um dia. Nem a gente que não vive de plantação faz isso. Nós que plantamos esporadicamente, plantamos na terra de Deus, nós fazemos isso esperando receber alguma coisa. Ou não é assim? Verdade. Todo mundo que planta na terra de Deus, planta esperando colher. Ninguém vive de plantar a vida inteira. Eu costumo até brincar com isso quando algumas promessas de Deus começam a se cumprir no meio da minha família, da minha vida. Eu até brinco, como eu falei, tem que colher um pouco, né? Não pode viver a vida inteira plantando. Não é verdade? Não pode, senão ele morre. Passar a vida inteira plantando, não vê nada acontecer, você vai desanimar na hora, né? Então Deus vem dando algumas injeções de ânimo na gente, às vezes. Mas o que acontecia? Depois que se plantava a vinha, não podia sobrar espaço. Então, porque sobrando espaço, era desperdício de material de fertilização para a terra. E eu pedi para os irmãos não colocarem o fundo, justamente porque você precisa prestar bastante atenção nisso.